Glória a Deus. Meus queridos, queremos saudar os irmãos que estão ligados em mais uma live da Escola Bíblica Dominical e que tem como tema hoje um assunto muito importante, certo? Glória a Deus. Mas nós estamos hoje aqui com o nosso professor auxiliar Marcos, que nesta noite vai também nos dar um auxílio, além do pastor que está ali também, ali na internet, na câmera. Amém? Vamos orar. Você que está em casa agora, curva a sua cabeça e ore conosco. Pai de amor e infinita bondade, estamos gratos pela tua presença neste lugar. Estamos gratos, ó Pai, por este trabalho, por esta obra. Estamos gratos, ó Pai, por cada aluno que está agora, ó Pai, com a sua revista na mão, que está aí do outro lado, ó Pai, acompanhando esta live, Pai, que o Teu Espírito Santo mais uma vez nos conceda a graça, a unção, para que possamos ministrar esta aula, ó Pai, dentro da direção do Teu Santo Espírito. Pai, abençoa minha vida, a vida do meu querido irmão Marcos, do pastor. Senhor, estamos aqui nesta noite, ó Pai, e que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Senhor Marcos. Glória a Deus. Saúde a todos os ouvintes, todos que estão em casa, com a gloriosa paz do Senhor, e que nós possamos mais uma vez crescer no rico e esplendor conhecimento de Deus, que através da escola dominical, já como tem aos domingos, mas isso não impede da gente estar, louvado seja Deus, na incumbência de transmitir através da internet. Você que está assistindo em casa, eu creio que vai ser ricamente abençoado. E eu creio que é para até nós que estamos aqui, a gente sente o Espírito Santo como você aí em casa sente. Louvado seja Deus. Mas antes de mais nada, vamos para a lição da escola dominical, da nossa revista. A lição número 11. Compromissado com a evangelização. Texto áureo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos torna servos de todos. Louvado seja Deus. Vamos agora à leitura bíblica em classe, que está lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, que vai do versículo 14 ao versículo 20. Para você que não tem a revista, mas está com a sua Bíblia aí em casa, que está acompanhando, repetir mais uma vez, capítulo 16 de Marcos, versículo 14 até o 20. Amém? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haveres crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Louvado seja Deus.
A nossa lição de hoje, o objetivo dela é um objetivo que desde os primórdios, como Jesus tem falado, é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização nesses dias, não só naqueles dias, mas também nos dias de hoje. E cada ponto da lição fala exatamente o primeiro, que o objetivo é evangelização como uma prioridade dos pentecostais, que somos todos nós. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para a salvação de todos os seres humanos. E terceiro, por fim, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Louvado seja Deus. E desde então eu queria passar a oportunidade para o irmão. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te louvamos por mais, Senhor, um dia, Senhor, de rica presença, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Que Tu possa abrir as nossas mentes, não só que nós que estamos aqui, Senhor, mas cada um que está aí assistindo pelo celular ou por algum meio, Senhor, através da internet. Abre, Senhor, nossos corações, abre a nossa mente, que essa palavra venha a ser, Pai querido, impactada, Senhor, impregnada em nossos corações e possamos compreender o que é evangelização e o que é que Tu tem para conosco nesses últimos dias. Assim eu já agradeço por tudo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, vamos entrar aqui na parte da introdução da revista. Você que tem a revista, a introdução, o autor começa falando assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, meus queridos, a lição desta noite, vamos falar sobre este compromisso que nós temos com a evangelização, nós como igreja. E apesar de que nós estamos passando, esse coronavírus, o lockdown, toda essa dificuldade, mas nós, de uma forma ou de outra, estamos encontrando uma forma de levar o evangelho, de pregar o evangelho, porque essa é a prioridade da igreja. Então nós, aqui da Assembleia de Deus, aqui do Metrópole 5, nós temos encontrado umas formas, maneiras de não ficar parado, de a evangelização não parar, Você tem seu celular aí, você tem o zap de pessoas, você tem internet, você pode mandar palavra, meditação para as pessoas, O celular é uma arma muito, agora que sim, que o celular é uma arma muito poderosa para nos ajudar nesta forma de evangelização. Então, o assunto da revista hoje é sobre esta prioridade, este compromisso que a igreja tem, principal, de fazer a evangelização. Então, aqui já no ponto 1, o autor diz assim: o evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Então, como o autor diz aqui, irmão, não é uma alternativa. Como ele diz aqui, a mensagem do evangelho não é uma alternativa, não tem alternativa de você dizer assim: não, se você não quiser pregar o evangelho, pode ser outra coisa. Não, o evangelho a pregação do evangelho é uma necessidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está lá em Romanos. Então, a pregação do evangelho, o evangelismo, a divulgação da palavra, ela não é uma alternativa, ela é uma necessidade. Ou seja, não tem outra escolha: ou se crê em Jesus para a vida, ou não se tem Jesus, e não tendo Jesus para a vida, morre, Então, como ele diz aqui, é um carro de vida ou morte: ou você aceita
ou você aceita. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, ou seja, não tem alternativa, certo? A pregação do evangelho. É interessante, presbítero Carlos, sobre essa questão da obra evangelizadora, ainda como parte introdutória. Se nós não levarmos o evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como discípulo de Cristo. Isso é bem verdade, que a gente tem que ter em mente essa questão, que a gente vai estar aprendendo no decorrer da lição, que é fundamental a participação atuante da igreja na propagação do evangelho. Exatamente, irmão. E a gente tem visto que nos últimos dias, né, pastor, nesses últimos séculos, a igreja no todo, né, ela tem parado, né, ela tem se preocupado em outros trabalhos, e esse evangelismo, né, as caixas nos meios da rua, né, as campanhas, né, a caixa de som, o negócio ficou tão parado que certa vez o filho do pastor Calito disse que um dos temas na faculdade de trabalho foi discutir sobre a caixa de som do crente na rua. Não se via mais, então foi assunto de debate em faculdade sobre as caixas de som dos crentes na rua, que a gente tem que voltar a fazer, né? E a gente, graças a Deus, né, irmão Marcos, tem um pastor aqui que põe as caixas na rua, vamos para a rua, né? Mas no geral a gente não vê, né? As igrejas estão muito guardadas, estão muito dentro, né, das quatro paredes, né? Mas graças a Deus nós temos um pastor aqui que tem essa visão, tem voltado ao primeiro amor, então se colocar as caixas na rua e vamos pregar o evangelho na rua, né? O crente não vem até a igreja, mas a igreja vai até, o incrédulo não vem até a igreja, mas nós vamos até a igreja, até eles, porque essa é a missão principal, não é esperar, é ir de pregar, então é ir, né? Aqui no ponto 1, meus queridos, diz assim: o evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, bem, e angelia. Eu vou repetir para não ficar sem. Essa palavra vem de duas palavras gregas, que é um advérbio, né, e bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas, mensagem, notícia, novas, certo? Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador, João 3,16. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Então, só duas observações aqui nesse primeiro ponto. Primeiro, é que ele disse que a palavra evangelho, evangelion, quer dizer boas novas, boas notícias. O interessante é que ele coloca aqui a interpretação, que são notícias alvissareiras. O que são notícias alvissareiras? Notícia que traz alegria, notícia que traz festa, notícia que faz o povo dançar, notícia que faz o povo saltar de alegria. Essas são notícias alvissareiras, né? Notícias que mexem com a sua emoção, que faz você pular, que faz você cantar, que faz você se alegrar, que faz você chorar de alegria. Então essas são as boas notícias alvissareiras, são efeito da pregação do evangelho na nossa vida, é a mensagem nova na nossa vida. Por que boas novas? Porque no Antigo Testamento havia promessa, e nascerá um, mas era só promessa. O Antigo Testamento era só promessa, né? E eis que tudo era promessa. Mas quando chega o Novo Testamento, quando Jesus é batizado ali nas águas no Rio Jordão por João Batista, ali já se começa a cumprir a promessa. Então ele já começa a trazer as boas notícias. E qual eram as boas notícias que se falava ali? Era: eis que o reino de Deus é chegado a vós. Era as boas notícias, era o que todos esperavam, né? Era a salvação. Embora os romanos achavam que era salvação material, os judeus achavam que ele veio para salvar eles dos romanos, dos reis ruins, né? Eles não entendiam que era espiritual.
né? Mas para quem entendia, para quem estava ligado, sabia que aquelas notícias, e para quem entendeu, como os apóstolos, trouxe a notícia alvissareira, porque era a mensagem que eles esperavam, era o Salvador que eles esperavam, né? Os apóstolos e aqueles, todos os discípulos que entenderam, que creram nele, entenderam que ele era o Messias, o mensageiro, o Messias que eles esperavam. Então isso trouxe para eles motivo de alegria, né? Motivo de contentamento. Então isso são notícias alvissareiras, né? São notícias boas, né, presbítero Carlos? É até bem verdade que nós estamos, é inevitável, meus irmãos, você que está conosco aí no Facebook, vai estar vendo e ouvindo essa live, é inevitável, presbítero Carlos e Auxília Marco, a gente não tocar no assunto de hoje. Quantas notícias nós estamos ouvindo hoje, e notícias trágicas, né? Notícias que não nos traz alegria. Essa boa notícia é que nós precisamos hoje. E quem traz uma boa notícia? É o Evangelho. É a pregação da palavra de Deus que a gente vai estar estudando aqui dentro desse contexto, dessa lição desta noite. Amém, pastor. E o segundo ponto aqui, irmãos, que a gente quer destacar, é que ele diz que só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Ou seja, não existe outro Evangelho, não existe outra literatura pela qual o homem pode chegar ao conhecimento da salvação. O próprio o Senhor disse que se um anjo descer do céu trazendo outro evangelho que não seja esse, que seja considerado anátema, que seja considerado amaldiçoado. Então o único livro, a única literatura por qual nós podemos conhecer a salvação é por meio do Evangelho. Ele que nos apresenta a Deus, ele que nos apresenta a Jesus. Ainda continua sendo um livro, como literatura, o livro mais vendido no mundo, continua sendo a Bíblia, a literatura, o livro mais vendido do mundo, né? E ele é a palavra viva. Então não existe outro livro, pessoal, certo? Não existe outro manual, não existe outro livro que você possa conhecer e trazer a salvação para você. Só existe a Bíblia, certo? Só existe a Bíblia. Glória a Deus. Aqui no 1:2, ele vai falar sobre o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, falamos, né? Da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam de reconciliar com Deus. Está lá em Romanos 3:23. Não existe um meio de salvação sem Jesus, né? Em Atos 4:12. Ele mesmo disse, próprio Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14:6. E também afirmou: o campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Então, alguns pontos aqui nós queremos destacar. Primeiro, ele diz aqui que não existe um meio de salvação sem Jesus. Não existe. O próprio Jesus disse o quê? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele é a única ponte. Ele é a única porta. Ele disse: eu sou a porta, né? Quem passar por mim passará e encontrará pastagem. Então ele se diz como o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe salvação sem Jesus. Obras não salvam. Que salva é Jesus. Obras não salvam. Que salva é Jesus. Então ele diz aqui que Jesus, né, sem Jesus não existe salvação. Sem aquele que pode mostrar o caminho, não há salvação. Sem aquele que se diz ser a porta, não há salvação. Então, se ele disse de próprio lábio: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ponto final. Então não existe salvação sem Jesus. Não é filosofia que salva, não é Francisco, não é Antônio, não é o Papa, não é Pedro, não é Jesus. Sem ele não há salvação para nossas vidas. E outro ponto aqui que a gente destaca aqui é que ele disse que a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa. O que é imperiosa? Uma ordem.
imperiosa. Ele não está aqui, a pregação do Evangelho não é uma escolha, não é uma opção, não, é uma ordem. Ele não está lhe aconselhando, é a ordem. Quando Jesus diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura, ele está lhe dando uma ordem. Imperiosa quer dizer, é uma ordem. Toda ordem precisa ser cumprida. Quando você não cumpre a ordem, você cai, né, no contexto da desobediência. Então aqui, irmão, a ordem de Jesus, ela é imperiosa, é para todos. Em todos os tempos temos que pregar o Evangelho, de qualquer forma, não importa a forma que nós encontramos de pregar o Evangelho. Então ele diz que é uma ordem imperiosa, né? Uma cidade imperiosa. É interessante, presbítero Carlos e irmãos, que, como o senhor está dizendo, a evangelização, essa palavra que o senhor falou foi muito pontual. A evangelização não é um trabalho opcional da igreja, não é minha opção, não, eu tenho a opção de evangelizar, eu vou optar se eu evangelizo ou não. É uma obrigação de cada seguidor de Cristo. E aí se pergunta, pode nos perguntar, mas com que base você fala isso, irmão Wellington e presbítero Carlos, irmãos que estão aqui conosco, que nós temos essa obrigação? Se você for em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 16, vai perceber que a igreja não tem opção de evangelização, ela não é optação dela, é uma obrigação evangelizar. Ou seja, se você aceitou a Jesus, você está intimado, posso até dizer assim, você está intimado dentro desse contexto a evangelizar. Muito bem colocado, pastor. Aí aqui, irmão, a última que a gente faz aqui um destaque, é que ele diz que a evangelização é uma grande responsabilidade, né? Ele fala aqui que é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Ou seja, ele diz que nós, como igreja, temos uma grande responsabilidade de evangelização, ele fala local e mundial. Ou seja, nós estamos no Brasil, né? Então nós brasileiros temos essa obrigação, não só no Brasil, não só aqui no Metrópole, Ceará, no Brasil, não, mas no mundo inteiro. É a responsabilidade. Cada um que se diz crente, cada um que se diz discípulo, ele tem essa obrigação, nós, não só de se preocupar com a versão local, mas mundial. É aí que entra, pessoal, a obra missionária, é aí que entra a obra de missões, né? Que vai a outros países, que vai a lugares longe, lugares perigosos, né? É aí que entra o trabalho de missionário, né? De sair pelo mundo aí, irmão, arriscando a sua vida, às vezes com a sua família, e ele é levado pelo amor, ele não é levado por dinheiro, ele não é levado porque vai enriquecer, não, ele é levado simplesmente pela chamada que ele recebe na sua vida, pela chamada que ele recebe no seu coração. Então ele vai, não é todos que têm essa chamada de sair pelo mundo, né? São alguns que recebem essa chamada, né, específica para fazer obra missionária aí pela África, por todo mundo. Então o evangelismo, a chamada não é só local, não é só nossa aqui, Metrópole, Brasil, não, ela é mundial, ok? Aqui no item 3, pessoal, do ponto, não estamos falando sobre a prioridade, viu? A evangelização, prioridade. Então aqui no item 3, do ponto 1, diz assim: uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas de salvação. É necessário que a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam avançadas. Aí eu já paro aqui para fazer a observação. Ele diz que nós somos, o que é a gente? A gente é o representante, é o responsável, é o agente que representa aquele instituição ali. Então, aquele instituição ou nome. Então, nós somos responsáveis, nós representamos, somos agentes de Deus aqui na terra. E a igreja, como representantes, como agências de Deus aqui na terra, nós temos essa grande responsabilidade de anunciar o evangelho, anunciar a salvação. Então, a única instituição,
aqui na terra, com autoridade, legítima, dada por Deus, segundo as Escrituras, é a igreja. Não tem outra agência, não tem outra, é a igreja do Senhor Jesus, certo? Ele continua: é necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Não é trabalho só do obreiro, não é trabalho só do pastor. Ele fala aqui o que? Mobilização, toda a igreja, certo? Então nós aqui como obreiros temos sim a nossa responsabilidade, até maior que a de vocês, porque a Bíblia diz que aquele que muito for dado, muito será cobrado. Então nós somos homens do púlpito, então nós seremos mais cobrados por esta obra. Mas cada um de vocês, como igreja, tem responsabilidade. Então quando o pastor cria as cruzadas, quando o pastor cria os evangelismos, na porta da igreja, na campanha às noites, ele está fazendo, sabe o que? Mobilizando a igreja, para que você participe da obra de organização. E você tem que ter a consciência, quando o pastor faz uma campanha, opa, é a minha hora, é a hora de eu como igreja agir. Então quando o pastor conclama a igreja do culto campal, de uma cruzada, de um evangelismo, é aí que ele está mobilizando a igreja, é aí que você vai mostrar a sua responsabilidade. E também pessoal, você como crente pessoal, quando você não está reunido, você está no seu trabalho, você está na sua casa, então você pessoalmente, você também aproveitar a oportunidade. Falamos algumas lições atrás de aproveitar a oportunidade e a ocasião, para se pregar o evangelho. Então você, individualmente, como crente, você também tem a sua responsabilidade de aproveitar a ocasião, de entregar um folheto, de repente alguém chegar na sua casa precisando de uma palavra e você ter essa palavra. Então é assim, é mobilizar toda a igreja, ok? Seguindo aqui, irmão, diz o seguinte: cada crente dos dias apostólicos, falei agora, era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Então, como foi que o apóstolo Paulo agiu? Está lá em Romanos 1:16, um versículo bastante conhecido. A Bíblia diz, ele disse assim: não me envergonho do Evangelho, pastor? É poder de Deus, Então, como é que eu vou agir? Como Paulo, o quê? Não se envergonhar do Evangelho. Porque ele fala assim? Porque a palavra envergonhar quer dizer que você se retrai. Envergonhar quer dizer que você se acovarda. Você foge, você fica com medo. A vergonha traz isso, a vergonha traz medo, a vergonha traz inibição, a vergonha trava. Então ele disse: não me envergonhe. Isso que ele está dizendo, eu não tenho medo de pregar o Evangelho. E está interessante, presbítero Carlos, que a gente for perceber no ministério do apóstolo Paulo, lá no caminho de Damasco, quando Jesus apareceu para ele. É interessante porque a gente quer pregar o Evangelho e a gente, não vou pregar o Evangelho porque vai vir muitas lutas. Quando Jesus chamou Paulo, disse, aí quando ele disse, vai, Ananias, vai até Paulo, aí ele disse, já tenho muito ouvido deste homem que perseguia a igreja. Aí o que é que o Senhor fala para Ananias? Ananias, ele é um vaso escolhido. Resumindo, vou mostrar para ele como é padecer pelo meu nome. É basicamente assim. O Evangelho, irmão, é renúncia, A pregação do Evangelho é renúncia. Contextualizando o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nós queremos hoje, às vezes eu sempre pontuo aqui na congregação, e eu acredito que você que está ouvindo também conosco nesse momento vai perceber, sempre nós pontuamos o seguinte: aproveitemos a oportunidade, não é isso, irmão Marcos? Aproveitemos a oportunidade para fazer o evangelismo. Tem culto campal, tem uns cultos. Nós estamos num momento tão delicado, irmãos, que até para sair para evangelizar a gente não pode. O que nos foi permitido até agora é estar nessa modalidade online. Então, isso é um indicativo de que quando nós tivermos a oportunidade de fazer a obra, não podemos medir esforço nenhum. Verdade, pastor. A gente está num momento
enfrentando essa luta, e nós temos encontrado uma forma, né, de driblar, né, pastor? De driblar, e a forma de driblar é fazendo essas lives, né? Glória a Deus, graças a Deus por isso. Meus irmãos, passando aqui para o ponto 2, vamos falar sobre Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. O que é que ele está dizendo aqui? Quer dizer que ao longo do século se discutiu o que é a extensão do Evangelho. Será que Jesus só morreu pelos judeus? Será que a salvação só alcança Jerusalém? Será que a salvação só alcança as pessoas da época de Cristo? Então, a extensão é isso. Até onde vai o poder para a salvação? Até onde o sacrifício de Cristo salva? Então, nessa época aqui houve muita discussão, e ele vai colocar aqui basicamente qual foi a discussão especificamente, o que eles discutiam, certo? Você lembra da discussão de Paulo com Silas? Não, Paulo com Barnabé? Paulo queria pregar para os gentios, Barnabé disse: não, a salvação veio para os judeus. Não era? Então é a extensão. Paulo disse: não, mas a salvação vai até, isso é a extensão. Não, mas vai também para os gentios. E Barnabé disse: não, ele veio para os judeus. E houve essa discussão tão séria que precisou a assembleia se reunir, os apóstolos, para discutir sobre isso, né? Aí foi que eles chegaram à discussão. O apóstolo Paulo ia para lá pregar o evangelho, e o Barnabé ficava pregando para o gentil. Aí Paulo e Barnabé se separam, né? Porque estava havendo discussão, né? Porque Paulo entendia, né? Porque Paulo tinha tido uma visão, né? Passa, como é que é a visão? Passa a Macedônia e ajuda. É até interessante complementar o que o senhor está dizendo. No capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, lá fala um assunto muito categórico que o senhor está dizendo. Quando Cornélio tem aquela visão, e aí diz: olha, lá em Jope tem um homem, pode chamar ele, Pedro. Aí Pedro vai dizer: Pedro questiona. Não, Senhor, eu não vou levar, não. Diz Pedro. Aí ele vê aquela visão daqueles animais, né, e tudo, você conhece, está lá em Atos capítulo 10, de forma que Pedro vai. Quando chega, e aí Cornélio começa a conversar, mesmo Pedro, antes de terminar, o Espírito Santo desce sobre a família de Cornélio, e é a primeira menção em que os gentios, eles são envolvidos nesse momento. Então, não é só um povo específico. O evangelho, ele vai delineado de uma forma geral. Vocês entenderam aí a extensão? Então não era para um grupo específico, não era para um povo específico, Jesus morreu por todo mundo. Mas na época ali, como ele fala aqui, provavelmente na época da Reforma Protestante, ali do Martinho Lutero, havia essa discussão, até onde iria a salvação, né? Até onde? Aqui na época cristã a briga era só isso, né? Gentil e judeu. Mas houve essa discussão por muito tempo. Aí ele vai colocar aqui, irmão, especificamente, ele fala aqui, ó, a nossa teologia. Primeiro, aquilo que nós estudamos. Nós somos pentecostais, viu? A nossa teologia é pentecostal. O que isso quer dizer, professor? Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais, né? Então a nossa doutrina, nós, Assembleia de Deus, somos pentecostais, ok? Cremos no falar de língua, então é pentecostal. Então a nossa teologia é pentecostal. Ele diz aqui, ó, antes que venha ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das escrituras sagradas. Não inventamos nada, gente, está lá escrito, viu? Atos capítulo 2, ok? Sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram, não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção
de todas as revistas de escola bíblica dominical publicadas desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embaçar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original, é estritamente bíblica, é um dos legados deixados por nossos pioneiros. Está lá em 2 Timóteo 3, 14, 17. Então, pessoal, o que ele quer dizer aqui? Que a nossa teologia pentecostal é baseada em cima do capítulo 2 de Atos, poderia dizer, né, pastor? Aqui não foi criada uma interpretação, nenhuma invenção, nenhuma reformação, não. A nossa teologia pentecostal é puramente tirada da Bíblia. Aí você diz, pastor, mas professor, e os comentários da escola dominical? Eles são comentaristas em cima daquilo que está escrito. Eles não estão dando aqui uma nova interpretação e não estão trazendo aqui nenhuma reforma, né? Então eles são apenas comentaristas, mas a nossa teologia pentecostal, ela é puramente bíblica, certo? Eu digo isso. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aí começa a nossa teologia, né? Do crer no batismo, do falar língua. Então a nossa revista, como ele diz aqui, desde 1930 não mudou um princípio, não mudou a mensagem. Você vê que aqui não tem nenhuma reformulação, não tem nenhum reformador, não tem nenhuma interpretação contrária. Até desde 1930 que esse CAPD começou a lançar a revista, a nossa vem seguindo o princípio que nós somos teologia. A nossa teologia é pentecostal, ok? Aí ele vai dar aqui, irmão, ele diz aqui, ó, por quem Jesus morreu? Nós estamos falando sobre o que? A extensão. Até onde vai a salvação? Só o judeu? Só o povo só na época de Jerusalém? Até onde? Aí ele começa a mostrar a extensão, ó. Por quem Jesus morreu? Ele diz, essa é uma pergunta interessante. Estou no item 2 do ponto 2, estou no sub em 2 do ponto 2. Por quem Jesus morreu? Esta é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras. Então os debates estão entre dois temas. E qual seria? Primeiro tema, expiação limitada, ou seja, Jesus só morreu pelo grupo, pelo um povo e só. Isso é o primeiro tema. Então expiação, ou seja, ele morreu, sacrificou só pelos judeus. Vamos dizer, por exemplo, só uma certa nação, povo e pronto. Mas tem também do outro lado a outra interpretação, que é a expiação ilimitada, o sacrifício ilimitado, que ele morreu por todo mundo em todas as épocas, certo? Então ele vai falar aqui, ele vai dar aqui as duas versões. Então ele fala aqui, ó, primeiro, a expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Parece aquela história dos 133, né, pastor? Não parece muito, né? Só 133 vai para o céu, não parece muito. Então seria uma salvação limitada, né, pastor? Ou então tem alguns que pegam aquele texto do Evangelho de João, no capítulo 1, que quando diz, eu vim para o que era meu. Ou seja, aí pronto, não conclui o restante do texto. Não diz, não, mas os meus não receberam. Então, ou seja, Jesus, ele realmente veio a princípio, ele veio para o povo, porque era o povo da promessa. Precisamos entender isso. Existia realmente uma linha, mas a extensão, como o Senhor disse, foi, ó, o povo da promessa não recebeu, e aí todos quantos o recebem Jesus, deles o direito de ter a vida eterna. Estendeu, né, pastor? Estendeu isso aí. Estendeu. Então, você vê aí. Então, pessoal, você vê aqui que, como ele diz aqui, né? Ele não veio para um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, ou seja, numa interpretação do versículo ruim, certo? Como acontece numa interpretação forçada. Aí não vê isso aqui.
Ó, tá lá em 1 Timóteo 2, versículo 4, que afirma que Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O senhor está com a Bíblia aí, pastor? Abre aí, então, lá nesse contexto. Então, o que é que os caras fizeram? O que é que eles fizeram? Eles pegaram esse versículo e pegaram esse pedacinho aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Eles traíram isso aqui, ó. Eles dizem que é limitado em cima disso aqui que eles tiraram, ó. Ele diz assim: que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, quando ele diz que todos os homens, é só os crentes. Mas vamos ver o contexto. Olha o que pastor, leia o depois, leia o 5, 6 e 7. Olha o que ele diz. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e o verso 4, como está na lição, diz assim: em que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O verso 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus. Aí o verso 6: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Olha só, resgate. O que é resgate? Quem está perdido. Então o contexto está falando em salvação. Aí o restante, pastor, o 7. Lê o 7. Então, pessoal, você viu aí, né? Resgate. Quando ele fala em resgate no versículo 6, resgate, né? Eles foi remiu para resgatar. Ele está falando em homens perdidos. Ele está falando, o contexto, ele está falando sobre redenção, remissão, salvação. Ele não está falando em homens que já são salvos. Aí você vê mais claro no versículo 7. Ele diz no verso 7: para o que foi constituído pregador e um apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Mestre dos gentios. Que era gentios? Era todo aquele que não tinha Jesus. Eles eram gentios. Quando eles aceitavam a Jesus, eles se tornavam agora o quê? Filho de Deus por adoção, né, pastor? Não era mais gentio. Eles eram gentios. Quando eles aceitam Jesus, deixa de ser gentio, se torna filho de Deus. Então o contexto, versículo 4, ele está falando, não é de só homens crentes, ele está falando de todos os homens no mundo, homens gentios, homens crentes. Aí eles pegaram só um pedacinho do versículo 4, leram isso, então é só os homens crentes. Mas lê o 5, lê o 6, lê o 7, para ver o que ele está falando. Ele está falando de redenção. Ele disse que foi o pregador, foi o curtido pregador, mestre dos gentios, pela fé. Não fala assim, né, pastor? Pela fé. Então, filho, não é só para os homens crentes não, viu? O autor diz assim, ó: rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Aquela história, pessoal, toda heresia, eles têm um versículo chave, todas. Eu aprendi na faculdade teológica que a Bíblia é a mãe das heresias. Vixe, professor, calma. A Bíblia é a mãe das heresias, porque toda heresia tem um versículo interpretado de cabeça para baixo. Toda heresia, ela se firma num versículo, interpretado de forma errada. Mas, então por isso que diz que a Bíblia é a mãe das heresias, porque toda heresia é fundamentada em cima de um versículo mal interpretado, gente. Por isso que a gente aconselha os alunos, seja aluno da escola dominical, faça curso, leia livros, para você não cair nesse erro de ler a Bíblia e interpretar a Bíblia de uma maneira errada, um versículo de uma maneira errada. Porque já pensou, você vai pregar no púlpito, de repente você fala algo que não está ali, você está pregando heresia e nem sabe. Então você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer aquele versículo, você precisa estudar, você precisa ali espedaçar o versículo, saber, ler o contexto, porque para você não formar, principalmente você que prega, né, e você que dá aula, não formar heresias e ensinar coisa que está errado, né? Então a Bíblia é a mãe das heresias. Toda heresia, toda a igreja é formada em cima de um versículo, certo?
É interessante, presbítero Carlos, que com base no que está sendo comentado, os irmãos que estão entrando conosco aí no Facebook, nós estamos aqui na lição da nossa revista, lição de número 11, que é Compromissados com a Evangelização. E nós estamos aí no segundo ponto, nós estamos aí no subponto 2, que é porque Jesus morreu, e aí está sendo comentado aí já a parte A da expiação limitada. E é sobre isso aí eu queria ressaltar um detalhe, presbítero Carlos e irmão Marcos, que está conosco também, você que está aí conosco no Facebook. A pergunta que vem ao nosso pensamento: por que temos que evangelizar? E aí a gente pode se pensar em algumas coisas porque nós temos que evangelizar. À luz das Sagradas Escrituras, nós precisamos evangelizar, meus irmãos, porque é o mandamento de Jesus, como nós já aprendemos aqui, já basicamente no primeiro ponto. Nós precisamos evangelizar porque é a maior expressão do amor da igreja. Você percebe que quando, logo no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja foi cheia do poder de Deus, na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitam a Jesus, e aí começa-se o crescimento da igreja. Então é preciso nós evangelizar, é importante o evangelismo, porque é a maior expressão do amor da igreja. Por isso que sempre nós temos aquele pensamento: uma igreja que não evangeliza é uma igreja morta, é uma igreja que não cresce. Mas hoje a gente percebe que hoje é porque o contexto está diferente, todo mundo parado. Mas vamos voltar quando nós estávamos em nossas atividades normais. Faz-se festa, faz isso. O que se pensa sobre a evangelização é o mínimo. Então, graças a Deus, que Deus ele está despertando nesses dias que a Bíblia chama dias finais, para a igreja entender que a evangelização é importante no seu contexto. Eu queria só acrescentar só esse detalhe, presbítero Carlos. Muito importante, pastor, isso aí. Glória a Deus. Aí, pessoal, vamos aqui para o item B. Nós falamos sobre a expiação limitada, mas agora vamos falar sobre a expiação ilimitada, né? Sem limite. O que é que ele nos bota aqui? Ele diz assim, ó: isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais. Quando ele fala de nossos pais, pessoal, é dos nossos primórdios, né? Atos dos Apóstolos, né? Depois da reforma, né? Martinho Lutero, esse pessoal que ajudou na reforma, né, pastor? Então ele chama nossos pais, né? Então é isso que ele quer dizer quando ele fala nossos pais, certo? Então esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, lá em 1 João 4:14, e não somente de algumas pessoas. A expiação, ou seja, o sacrifício, foi realizado em favor do mundo inteiro, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos todo mundo. 1 João 2:2. Por isso que Jesus mandou pregar ao mundo inteiro, a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Então vocês percebam que sempre usou a palavra mundo. Aqui em 1 João 4,14 ele diz o quê? Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E aqui no 1 João 2,2 ele diz: por isso que Jesus mandou pregar ao mundo inteiro. Então, pessoal, a palavra mundo não é no literal mundo, universo, não, mundo, pessoas, humanidade. Esse mundo é humanidade, pessoas, não é mundo, universo. Então diz que ele morreu pelo mundo inteiro. Isso está lá onde, professor? Está lá em João 3,16.
Porque Deus amou o mundo. É o texto de ouro da Bíblia, né? Isso. Ele não botou porque Deus amou os irmãos, porque Deus amou a igreja. Não, porque Deus amou o mundo. Quando se fala para a igreja, Paulo vai usar a palavra irmãos, igreja. Agora, quando ele usa a palavra o mundo, é para todo mundo, certo? Então ele morreu para o mundo inteiro, então, para todos que não tinham Cristo, ok? Ou seja, quando Paulo quando ele fala de igreja, Paulo é bem específico, né? Diz: isso. Falo para a igreja, meus irmãos, igreja. Mas não, é que ele morreu pelo mundo inteiro. Ele morreu para os quase 7 bilhões de habitantes existentes no mundo, né? No sistema não, os habitantes, né? Todos esses, com etnias, com povos, línguas, nações, como fala em Apocalipse capítulo 5, povos, línguas, nações, tribos, todos estão inclusos neste mundo aí que o texto sagrado está falando. Isso. Ou seja, na expiação ilimitada. Isso. O mundo inteiro, pessoal. Então não existe a extensão do Senhor, a salvação, o sacrifício, o alcance dele é ilimitado. Ele salvou, está salvando e continua salvando. Ele não parou de salvar, né, pastor? Ele continua salvando. Essa é a ação. Você já jogou uma pedra no rio? Você joga uma pedra, cria uma ondazinha, só que cria uma onda e as outras ondazinhas vão se formando assim, né? Que você joga uma pedra, pois assim foi a salvação do Senhor. Ele começou lá na cruz e veio salvando e salvou hoje e está salvando. Então é para o mundo inteiro, não é só para os crentes. O apóstolo Paulo, foi ele que escreveu esse versículo para Timóteo, ele escreveu para 2 e 4, se fosse só para os crentes, Paulo ele era um homem estudioso, né? Falava um poliglota. Quando ele falava para a igreja, ele dizia igreja. Quando ele falava só para os irmãos, ele falava meus irmãos, né? Quando ele falava para gentio, ele é específico, gentios. Então quando ele fala que Deus quer que todos os homens, é o mundo, não é um pedacinho, é o mundo inteiro, ok? Então Paulo ele é bem específico nesse detalhe. Quando ele escrevia para a igreja, ele dizia igreja, ele falava meus irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então quando ele usou a palavra mundo, é todo mundo, como o pastor falou aqui, é para o mundo inteiro, não importa a cor e a raça, ele veio para todo mundo. Ele deu na cruz, quando ele morre de braço aberto, ele abre a porta e a oportunidade para todo mundo. A gente, quando é criança, a gente diz assim: Deus morreu para salvar o mundo, né? A gente aprende assim na aula de religião, mas o professor não explicou para a gente que para salvar o mundo eu preciso crer. Irmão, Deus morreu, Deus é amor, morreu por todo mundo e todo mundo é salvo. Não, nós nunca aprendemos nas aulas de religião, nós tempo de criança, nunca disseram para a gente que para essa salvação me alcançar, essa extensão me alcançar, eu tenho que confessar o nome de Jesus. Nunca ensinaram isso para a gente. Então, meu querido, enquanto todos têm oportunidade, aquele que não tem ainda, a porta está aberta, foi para todo mundo, a salvação foi para ele também. O problema é que ele não quer aceitar. O problema é que ele não confessa. E sem confissão, meu querido, sem confissão, sem arrependimento, não tem como essa extensão alcançar ele. Não, pastor? Então ele tem que confessar, ok? Então foi para todo mundo ter oportunidade. Agora nem todo mundo. Sabe o ladrão da direita e da esquerda? Sabe os dois ladrões? Um disse, eu quero. Aí, alcançou ele a extensão. O outro disse, resmungando, murmurando, não alcançou ele. Por quê? Porque ele não abriu o coração e não aceitou, ok? Mas é para todo mundo. Vamos aqui, meus queridos, para o item 3. O ponto 3, evangelização local e transcultural. Quando ele fala transcultural, pessoal, é fora do país, fora do Brasil, não é no interior. Irmão, eu fiz missão transcultural. Você foi onde, meu querido? Eu fui lá em Tamboril. Não é transcultural. Você tem que sair do país chamado Brasil. Você tem que ir para o Chile, Paraguai, África. É transcultural. Não confunda com o interior. Interior é local, certo? Mas eu fiz missão transcultural. Onde você fez? Eu fui lá para Santa Quitéria. Não foi transcultural.
Você está numa missão local ainda. Transcultural é fora do país, né, pastor? É sair do Brasil. É até importante, presbítero Carlos, antes do senhor entrar aí dentro da própria lição, existem algumas coisas que eu fico pensando sobre essa questão do ponto 3, sobre a evangelização local e transcultural. A gente pode se perguntar, né, assim, como evangelizar? Aqui já está dando a dica. Mas existem umas coisas bem importantes, peculiares, que a gente precisa destacar. Primeiro, você pode evangelizar pessoal. Por exemplo, hoje como é que nós estamos evangelizando? Através das mídias sociais. E diga-se de passagem que um tempo não tão distante, esse mecanismo ainda era um tabu. E que hoje, graças a Deus, está salvando muitas igrejas, no sentido de não parar o trabalho. Muito tempo atrás, a internet, Facebook, Instagram, essas coisas que são todas essas mídias sociais, a gente tinha ainda um pavor, mas hoje não. Hoje está sendo um leque, graças a Deus, que aí nós estamos no Facebook. Estamos aqui evangelizando. Como é que eu posso intitular isso? Evangelização através das redes sociais. Mas você pode evangelizar pessoal. Eu acredito que o senhor vai se lembrar, e muitos irmãos que estão conosco vão se lembrar da evangelização que tinha aquelas cartazinhas que se mandava, que colocava nos correios, né? Eram as cartas que tinha, não sei se os irmãos lembram, mas eu acredito que o presbítero Carlos lembrar, que alguém chegava e tinha aquela parte do correio, e ele colocava lá uma carta, às vezes mandava um e-mail. De toda forma, irmão, a gente tem várias alternativas. A pessoal, que você vai aí conversando, irmãos, até pelo WhatsApp você evangeliza um amigo, você manda uma mensagem a uma pessoa. Olha, tem testemunho de pessoas que aceitaram Jesus com uma mensagem mandada pelo WhatsApp. Sim, pastor. E principalmente se aproveita daquelas pessoas que mandam mensagem errada para o nosso zap, né? Não, meu querido, mas tudo bem, como é seu nome? Você já coloca ele, já pega para ele, filho, né, pastor? Se aproveita, que acontece muito, né? Isso manda para o zap errado, desculpe, zap. Não, você mandou para o zap certo, como é seu nome? Puxa. É porque às vezes você vai mandar uma mensagem para uma pessoa, aí manda uma mensagem evangelística, meu Deus, mandou errado, não mandou, foi certo, irmão. Certo. Você pode pegar, existe um sistema do WhatsApp que você pode fazer uma transmissão e colocar várias pessoas. Então, evangelize pelo WhatsApp, irmão. Pega uma mensagem e faça uma transmissãozinha e você manda para várias pessoas ao mesmo tempo. É evangelização, irmão. Essa pessoal. Você manda uma mensagem, faz uma ligação, manda um e-mail. Não tem desculpa da evangelização hoje, presbítero Carlos. Todas as formas nós podemos evangelizar. A sessão está aí aberta, né, pastor? A oportunidade está aberta. Então, o ponto 3 aqui, pessoal, é evangelização local e transcultural. Ele diz assim: o Novo Testamento mostra que evangelismo e missões são tarefas princípios da igreja, ou seja, principal da igreja, primórdia, certo? Principal. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Não é à toa. Você já pensou por que o livro se chama Atos dos Apóstolos? Você nunca parou para pensar isso? O que é Atos? Atos são ações, é aquilo que eu faço. Então, por que Atos dos Apóstolos? Porque foi ali que começou realmente a igreja de São Jesus. Foi ali que eles começaram a pregar, foi ali que eles começaram a evangelizar, foi ali que o Espírito Santo começou a operar, a igreja começou a se mexer. Por isso que o nome é Atos dos Apóstolos, certo? Então foi ali que começou a igreja, o movimento, a ação, a pregação, o evangelismo, né? Então por isso que a igreja chama Atos dos Apóstolos. Então, se você quer, quando você começa a ler capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e lê o Atos dos Apóstolos todinho, ela mostra a ação dos apóstolos, o evangelismo, as formas, as maneiras, o Espírito Santo operando, agindo, tudo o que aconteceu para que a igreja fosse o que a igreja é hoje, certo? Então aqui no ponto 1, falando sobre
evangelização e transcultural, no item 1 do ponto 3, ele vai falar sobre evangelização, lógico, é o assunto principal, então falando sobre evangelização. Ele diz o seguinte: é o ato do... primeiro ele define, ele diz assim: é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas, por meio de palavras e ações. Eu dou aqui um item: palavras e ações. Então não se prega apenas falando, se prega também agindo. Por isso que muitas igrejas trabalham juntamente com o trabalho social, né, pastor? Com o trabalho de, né? A igreja dos mormons faz isso muito bem. A igreja dos mormons, porque a gente pega as coisas boas, né? Eles fazem muito bem. Faz quadra, faz curso gratuito. Por quê? Porque a intenção deles é pegar as pessoas. Se você for na igreja dos mormons, tem curso para os pais, curso para a mãe de costureira, né? Tem quadra. Pai, por que a igreja dos mormons tem uma quadra no fundo da igreja? Toda a igreja dos mormons pode ir. Tem uma quadra. Sabe para quê? Pegar os jovens, as crianças. Para quê? Para chegar nos pais, meu filho. Então eles fazem isso muito bem, estrategicamente, viu, pastor? Uma maneira de atrair, certo? Graças a Deus, presbítero Carlos, que a igreja evangélica, a nossa igreja, Templo Central, está abrindo os olhos para isso, né? Graças a Deus, assim, nessa parte social, a igreja está abrindo. Muitas igrejas do nosso Templo Central, inclusive aproveitando que essa deixa que o senhor fez, nosso pastor Antônio José, no meio dessa, tanto no ano passado, no lockdown que teve passado, como nesse ano, está fazendo uma arrecadação em massa aí de cestas básicas. Cada congregação está fazendo a sua parte. Nós aqui do Metrópole 5 também estamos fazendo a nossa parte nesta questão, neste quesito da ação social, de levantar alimentos não perecíveis para a gente ajudar famílias. Então essa ação é uma forma de evangelizar. Tem famílias que são ganhas para Jesus com ações como essas, com ações solidárias, essas ações sociais que se tem, né, que se tinha. Agora, se Deus quiser, quando tudo retornar ao normal, nós vamos fazer aqui na congregação verificação de pressão, teste de glicemia, aplicação de flúor, essas questões básicas da nossa sociedade. A igreja fazendo isso atrai as pessoas também. Realmente é uma forma de evangelização, não é, pastor? É uma forma de evangelizar, né? Como o pastor disse aí da ação social, né? O senhor trouxe meu cofre, pastor? Eita, esqueci. O senhor esqueceu meu cofre, pastor? Mas eu vou pegar. O dinheiro já tá faltando só o cofre, viu? Então, pessoal, sem ações, não só com palavras, mas com ações, ação social, tudo isso, certo? A maneira que você se comporta na sua rua, a maneira como você se comporta no seu trabalho, a maneira como você vai para um evento, porque não é pecado você ir para determinado evento. O pecado é você ir e lá esquecer que é crente. Você pode ir para qualquer evento, mas lembrando que você está lá, mas você é crente, não é, pastor? Você pode ir para o casamento de credo? Pode, mas não esqueça, está lá na festa, você é um crente. Está entendendo? Quer champanhezinha? Não, posso não, eu sou crente. Você tem que também evangelizar sem palavras, certo? Que é muito importante isso aí, mostrar o que você é antes de você abrir a sua boca. Porque quando você mostra o que você é, quando você abre a boca, aí tem peso, aí é pesado. Agora quando você não prega aquela benção ali, quando você faz, como é que pode? Aquele irmão pregar uma benção, mas olha para a vida dele. Então muito importante você mostrar antes de abrir a boca. Jesus fazia isso. Jesus um dia chegou, aí pegou a bacia d'água, começou a lavar os pés, calado, sem dizer nada, começou a lavar os pés do discípulo, lavou. Quando chegou em Pedro, eu acho que a gente tem que ser igual o Pedro, curioso, viu? Porque Pedro, se ele não fosse curioso, ele não tinha andado sobre as águas, né? Ele aprendeu muito com Jesus. Você é curioso. Aí ele disse: não, Jesus, lava meus pés. Não, Jesus. Aí Jesus disse: não, Pedro, né? Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, né? E Pedro é muito exagerado, né? Pois me dá logo o banho, lava logo todinho. Ele ensinou sobre humildade, mas primeiro ele fez para depois ensinar. Então Jesus, ele fazia, depois ele ensinava. Então é muito importante a gente pregar também sem palavras. É interessante, isso é um assunto puxando o outro. A gente vai levando aqui, é interessante que quando Jesus, as multidões vinham até ele, e teve alguns discípulos até. Não, essas multidões vêm a ti, Senhor, por conta do alimento. Todo mundo está com fome, vem a ti. Olha só.
Jesus atraía as pessoas não simplesmente por conta da espiritualidade deles, mas a necessidade também física, psicológica, social. Jesus tratou isso com os discípulos no treinamento que deu para o seu discípulo, tão bem, que lá no capítulo 7 foi preciso os discípulos se reunir e convocar 7 homens cheios do Espírito Santo, habilitados. Por quê? Porque os discípulos estavam deixando essa obra de pregação para cuidar das pessoas. A igreja estava crescendo tanto que os discípulos estavam dando assistência social, psicológica, em todas essas áreas, que eles não tinham mais tempo da evangelização. Então eles escolheram 7 homens dotados da capacidade espiritual para cuidar dessas necessidades. Irmãos, isso é sério, irmão. A igreja do Senhor Jesus não é uma igreja só que prega o evangelho, que prega a Bíblia, que fala da Bíblia, não, mas é uma igreja que também atende às necessidades sociais da comunidade. Precisamos, graças a, como eu repeti e falei a princípio, precisamos voltar a esses princípios, irmãos, do cuidado social, do cuidado coletivo da nossa comunidade. Isso aí fica um lembrete para todos nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, continuando, irmão. Então a gente tem que pregar o evangelho por palavras e ações. É o que Jesus fez em Mateus 4:23, e nos mandou que fizéssemos também. Versículos 16 e 17. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, eu lembro do senhor, que não fala Rua Azusa, só lembro do senhor. Desde o avivamento, pastor, explique o avivamento da Rua Azusa para o pessoal. Na verdade, aí, esse avivamento na Rua Azusa foi algo fantástico, algo que marcou ali os Estados Unidos, especificamente em Los Angeles. E a gente, para tratar desse assunto aí, rapidamente, a título de informação, deste avivamento que aconteceu ali na Rua Azusa, se não me falha a memória, com Simon, né? Isso é o nome desse, é uma pessoa de cor, mas foi um grande homem usado por Deus. Deste avivamento, destes encontros que tinha ali na Rua Azusa, 2 pessoas jovens, rapazes ainda, na sua terra-idade, suecos, se encontraram lá. Morava na Suécia, mas não se conhecia, e por conta daquele avivamento se conheceram. E o resultado final deste avivamento que estava acontecendo naquela Rua Azusa, Jesus tratou desses 2 missionários e enviaram aqui para o Brasil. E hoje as Assembleias de Deus, que tem os seus fundadores, Daniel Berg e Gunnar Vingre, por conta de quê? De um avivamento aqui na Rua Azusa. Então, quando você ouvir Rua Azusa, foi um dos grandes avivamentos daqui da nossa era, algo maravilhoso que aconteceu. Lembre-se que nós estamos aqui por causa da Rua Azusa, né, pastor? Verdade. Inclusive, pastor, você lembra que saiu uma revista na época, uma oração? Saiu até a foto desse rapaz, né, de cor, né? Ele é um negão, né? Aí a revista trazia toda a história. Foi uma revista como oração, né? Tava fazendo. Foi no centenário, eu acho que foi no centenário, não foi? Saiu a revista. Eu tenho essa revista lá em casa. Então, pessoal, a Rua Azusa, então a visão dos pentecostais na Rua Azusa era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio, olha só. Aí eu quero frisar aqui bem para vocês, só isso aqui. Então, para os missionários, a princípio, o que eles pensavam? A princípio, eles pensavam que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. Os pagãos os gentios que não faziam parte, que não tinham Jesus na vida. Eles gostavam de dar o nome assim, pagão, que era idólatra, né? Que viam, eles usavam esse termo pagão, paganismo, ok? Você via outros deuses. Então, os missionários, a princípio, eles achavam que o dom de línguas, o batismo com o Espírito Santo, tu fala línguas, o que eles achavam quem era? Eles achavam
que para pregar os pagãos ao redor do mundo, eles precisavam falar essas línguas, eles precisavam ser batizados, né? E bota até aqui o nomezinho aqui, xenolalia, isto é, habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Então eles achavam o seguinte: para ser missionário eu tenho que ser batizado, eu tenho que falar outras línguas. Eu tenho que falar essas línguas para eu poder sair aí, para eu poder ir pregar lá na África, eu tenho que saber, para eu pregar nos Estados Unidos eu tenho que... Então eles achavam que só podia ir pregar, fazer missões, se tivesse a língua, se fossem capacitados com esses dons, que não se aprendia isso, eram línguas que eles não estudavam para falar, né? Eram as línguas estranhas. Aí isso foi no princípio, mas aí o que acontece? Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolalia, ou seja, eu tenho que falar a língua para fazer missões, entendeu? Por isso que ele coloca, desistir dessa ideia xenolálica missionária. Mas eles continuaram a obra missionária, mesmo sem xenolalia. Porque não precisa, para fazer obra de missões, não precisa falar línguas, né, pastor? Para ser missionário, não precisa, para falar língua, não precisa, porque ele achava que precisava, né? Para quando ele chegasse lá no país, a xenolalia ia dar um dom para ele falar a língua, né? E hoje já se sabe que quando você está usado por Deus, né, pastor? Deus pode falar, né? Variedade de línguas, né? O pastor Calito, ele se perdeu. Tu conhece essa história, conhece, Marcos? O pastor, ele foi para esse negócio de conhecer Israel, ele nunca tinha saído daqui, para canto nenhum, que o pastor para sair, né? Eu não sei como é que ele foi, acho que amarrar ele no avião, ele foi. Aí ele foi, nesses pacotes, né? Não sei quem foi o pastor que foi, e ele foi. Aí tem que estar no grupo, né, pastor? Tem que estar, um grupo até, grupo almoçar, não pode sair daquele grupo aí não, né? E aí o pastor se atrasou, quando ele chegou, o grupo dele tinha saído para o aeroporto. E ele no hotel, e ele sem saber onde era. Aí ele ficou logo preocupado, deu aquela preocupação. E agora ele disse que pegou um táxi. E ele começou logo a ficar com medo. E a adrenalina, ele entrou logo no mistério, né? Aí o motorista perguntou assim, numa língua lá que ele não sabia, né? Ele estava em Israel já, né? Aí o pastor disse que falou uma língua. Ele estava, não, Deus me tomou, eu falei a língua. Pois depois ele descobriu. Aí quando ele olhou, quando foi olhar o táxi, foi deixar ele na porta do hotel. Aí ele depois foi descobrir, né, o que ele tinha falado. Aí o rapaz lá que era o guia, né, o guia, disse que ele falou pro motorista do táxi o nome do hotel, e estava o hotel em línguas, mas não é em línguas, na língua lá israelense, né? Isso. Entendeu? Pois ele falou lá, ele perdido. Pois o taxista foi deixar ele lá na porta do hotel. Então essas coisas acontecem, né? Já aconteceu comigo uma vez, né? Eu estava, a irmã Ana, né, que agora ela veio para cá emprestada, ministra dela Rio de Janeiro, e ela ficou um tempo com a gente aqui, fez uma obra muito bonita ali no Cambeba ali. E Cambeba não, onde é, Marcos? Ali quando ela distribuiu as sopas, a irmã Ana, as sopas. Esqueci. Aí ela voltou, ela disse, não, pastor, vou ter que deixar, obrigado. Ela voltou, ela foi para o Maracanã, abriu o ministério, né? E abriu, que é o ministério do Rio de Janeiro. E nesse dia ela estava com a gente, nós orando lá no avivamento, e eu perto dela orando. E, pastor, você sabe que quando você é tomado por uma língua diferente, você sente, essa língua não é minha. Porque você tem a língua do cotidiano, né? De língua estranha. Mas quando chega um estranho, você sabe, opa, isso aqui está estranho, né? E eu comecei a falar assim do lado dela, sem pegar nela. Aí ela se levantou, terminou a oração, ela sentou lá na mesa para o almoço, eu ia passando, ela me chamou assim, irmão Carlinhos, e ela era carioca, né? Irmão Carlos, gente aqui, para perguntar uma coisa. Aí eu sentei e disse, o que foi que Deus falou para mim? O que você tem? Eu digo, irmã, o que você sentiu de Deus? Ela dizendo, eu digo, irmã, eu senti que a senhora não vai durar muito aqui, e que a senhora vai sair, não sei para onde, mas a senhora vai sair. Pois, irmão Carlos, vou dizer uma coisa para você. Ela perguntou para me provar, tá, pastor? Me provar. Vou dizer uma coisa para você. Aquela língua que você falou é uma língua que quando eu saí, porque eles primeiro aprendem, depois vai para a prática, né? Eu aprendi lá, não sei se foi na Uganda, eu falei uma língua de uma tribo, que ela, lá onde ela estava, onde ela foi estudar, ela disse que eu falei essa língua. Ela não entendeu, mas ela disse que a língua era a língua que quando ela saiu do culto, ela se formou missões, ela foi para a prática,
ela foi para essa tribo, e a língua da tribo era essa língua que eu falei do lado dela, você acredita? Também não falei mais, que era para ela, né? Não era para ninguém. Então é uma experiência muito interessante, muito maravilhosa, né, mano? Ponto 2. As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de culturas diferentes da nossa. Deixa eu virar aqui da nossa. Peraí. Das pessoas de cultura diferente da nossa. Ponto. Estava passando. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico, né? Ou seja, a tribo, né? Quem tem tribo que tem sua língua própria, certo? Vejamos como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia, da Pisídia, para se anunciar Jesus, e compare com o discurso no Areópago em Atenas. Pastor, você pode ler isso? Primeiro na Atos capítulo 13, verso 16 e 17. Lê só esses 2 versículos que já dá para a gente ir. Olha o que diz, Atos capítulo 13, verso 16 e 17. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu aos nossos pais e o exaltou, o povo, sendo eles estrangeiro na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou de lá. Agora você vê aí, irmão, no capítulo 17, pastor. Capítulo 17. Aí ele já está em Atenas, na Atenas, viu? Está em outro lugar, em outra cidade. Atenas, como é que é o discurso dele aí, pastor? Atos capítulo 17, verso 22, diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conheceis, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E o verso 26: e dele e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Você vê aí a diferença? Você notou? Quando ele estava lá em Antioquia da Pisídia, ele manda levantar a mão. Ele está falando para o povo de Israel, que já conhecia Deus. Então ele está pregando para o povo de Israel que conhecia Deus, mas precisava conhecer Jesus. Então ele chama irmãos, nossos pais. Ele fala, está pregando dentro da sua casa. Ele está pregando na sua casa ali, certo? Mas quando ele está lá em Atenas, Corinto, a Grécia, né? No berço ali intelectual, né? Não é um povo pagão. Isso. Porque não adoravam a Deus, eles adoravam todos os deuses. Ele não está pregando para Israel. Então o que é que ele faz? Ele já prega diferente. Ele já entra e percebe que tem várias imagens ali, vários altares, e tem um altar que não tem imagem nenhuma, mas tem assim: o Deus desconhecido. E ele aproveita a oportunidade, a ocasião. Ele diz: varões atenienses, ele já fala, né? Eu sei que vocês são pessoas, na minha língua, religiosas, adoram a Deus, né? E percebo que vocês também têm aí ao Deus desconhecido, pois esse Deus desconhecido que vocês já adoram, mas não sabem, é o meu Deus. Ele começa a pregar. Você vê a diferença aí? Lá, já era na casa de Israel, ele já falou, porque o povo já conhecendo Deus, Israel conhecia Deus. Em Atenas o povo conhecia todos os deuses, menos aquele, tanto que eles botaram o Deus desconhecido. Aí ele aproveitou a ocasião, né? Ele aproveitou a ocasião, ou seja, ele diz: esse Deus que vocês adoram e vocês não conhecem, eu estou aqui para apresentar para vocês.
Eu estou aqui para mostrar para vocês, porque eles adoravam até isso, gente. Eles eram tão idólatras que eles, até um Deus desconhecido, eles adoravam todos os deuses, até um desconhecido. Ele aproveita. Então você vê a diferença. Quando ele estava na casa em Israel, ele pregou para a família, ele pregou para um povo que conhecia Deus. Mas lá em Atenas ele pregou para um povo que não conhecia, porque estava lá ao Deus desconhecido. Presbítero Carlos, me permita aí só dar um detalhe. Diga, pastor. Isso se chama estratégia. Estratégia. Na evangelização nós temos que ser estratégicos. A linguagem, 2 mensagens para 2 povos distintos e 2 mensagens distintas. Você não pode chegar para... É como você chegasse para um ateu, ou se você chegasse para um cristão afastado do evangelho. A mensagem é de Jesus, mas tem que ser estratégico na exposição dela. Você tem que ser estratégico. Aprenda isso nesta noite. Você já sabe disso, mas temos que ser estratégico na propagação do evangelho do Senhor. Aqueles cursos de capelania, né, de capelania, você aprende a pregar em escola, hospital, presídio. Por quê? Porque em presídio, cada setor, né, pastor? Em presídio você prega de um jeito, hospital é de outro, em escola é de outro. Cada um tem um, né? Por isso que você... É até interessante, nós somos pentecostais, né, irmãos? Eu sou do grito, entendeu? Eu gosto do grito. Aí eu chego no hospital para dar um glória, entendeu? Chego no hospital, a gente vê aquela situação, já é uma situação delicada, todo mundo ali naquele silêncio. Aí você chega já arrasa, não. Então você tem que ser estratégico, cada ambiente precisa de uma forma de você apresentar o evangelho do Senhor. O evangelho é o mesmo. As formas de apresentar você utiliza de acordo com o ambiente que você está. Porque Paulo, ele fez 2 diferentes, mas a mensagem era a mesma. Ele queria mostrar Jesus, não era, pastor? A mesma. Entendeu? Então é interessante isso aí, pastor. É muito bom a gente estudar, viu, mãe? Eles querem ficar a mesma, entendeu? Então a mensagem era a mesma, mas a forma foi diferente, né? Continuando aqui, pessoal. Ele diz o seguinte, eu já li aqui, não foi? Terceiro, o desafio de hoje. O desafio de hoje. Jesus disse: o campo é o mundo. Está lá em Mateus 13:38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judeia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto. Interessante, eu já preguei isso errado. Jesus mandou pregar primeiro não, ele mandou pregar tanto, não foi? Eu já preguei errado, pastor. Você tem que começar, tem que pregar tanto em Jerusalém. É por isso, irmãos, olha, é importante a gente encaixar isso aí. Por que é que começa a suscitar as perseguições? As grandes perseguições, pelo menos a gente podia citar 10 grandes perseguições iniciais. Por quê? Os próprios discípulos pegaram em Jerusalém e ali ficaram. As perseguições começaram a ser suscitadas para poder o evangelho começar Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então não é questão de... Aí a gente sempre fala, né? Você tem que começar na sua casa, começa na sua vizinhança, começa na sua rua, começa no seu bairro, começa na sua cidade, começa no seu estado, começa no seu país, e aí você vai ao mundo todo. Continuidade, né, pastor? Melhor dizer aqui, né? É uma continuidade. E a gente, ele tá interessante, amante. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Porque a gente lê e passa por cima. Você tem que ler com atenção, irmão. Então, ele não mandou pregar primeiro, ele disse tanto. É a continuidade. Não foi uma sequência. Não foi um negócio de primeiro, 5, não. Foi tanto em Jerusalém como. Então é uma continuidade, certo? É uma continuidade. Ele diz aqui, ó. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, de Samaria até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel. O que o senhor falou, né? Não estaria em Israel, mesmo confinado entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, irmão, o desafio de hoje
é dar continuidade a isso. Nós não podemos parar o que Jesus começou. Nós não podemos parar, né, o que Jesus começou. Em Atos capítulo 2 eles continuaram, a igreja continuou e nós estamos continuando. Quando Jesus disse para os discípulos que eles fariam obras maiores do que ele, não é em poder, não é em intensidade, é em tempo, porque ele iria voltar. Ele iria voltar aos céus. Ele passou só 3 anos, né, pastor, sobre a terra. Mas eles iam ficar, a igreja ia ficar. Então quando ele disse, vocês farão obras maiores que a minha, é em questão de tempo, porque eles iam ter mais tempo aqui. Jesus ficou 3 anos, o ministério foi de 3 anos e voltou, mas a igreja ia ficar, e nós estamos dando continuidade à obra que Jesus fez, e nós não podemos parar, ok? A conclusão, pastor Leão? Amém? Auxilia a marca dele. Aí está aqui do meu lado, Senhor. Meu querido Marcos, leia a conclusão, meu querido. Louvado seja Deus. Conclusão. A Bíblia afirma que existe salvação, que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Amém? Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem, e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos. Irmãos, nós vamos na próxima aula, é a última aula, né, pastor? Bom, Marcos, qual é a próxima aula da próxima lição? Para nós, para os nossos irmãos já ficar situado aí, qual é a próxima aula? Lição 12. A urgência do discipulado. Eita Jesus! A urgência do discipulado. Falamos sobre evangelização e depois da evangelização tem que ter discipulado, né, pastor? Certeza, viu? Porque só evangelizar não adianta, não segura as almas, tem que ter discipulado. Tem que ser capacitado, você tem que compreender o que você está lendo para poder passar, você tem que ter uma noção do que você vai ler e principalmente do que você vai... Jesus, ele evangelizou e discipulou, né, pastor? Ele porque tem uma questão muito grande aí, meus irmãos, irmão Marcos e irmão Carlos. Não é só ganhar almas. Isso. Não é você só jogar a semente, é você cuidar daquela semente, né? É você cuidar daquela semente. Isso. Graças a Deus. Meus queridos, só lembrando, pastor, departamento comunical, irmãos, você sabe que nós estamos nessa knockdown, né, irmãos? Eu vou ter que conversar com o pastor, porque a última lição, eu não sei se a CPAD lançou, já lançou, pastor? Já? Então pronto, eu quero pedir aos irmãos, meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando, você que é aluno, você vai mandar um ok para nós, um joinha, para dizer assim, professor, eu quero uma revista, pastor, eu quero uma revista, para a gente, já que a gente está sem contato com os irmãos, nosso contato é live, você vai mandar aí no zap um joinha dizendo, pastor, eu quero a revista, para a gente poder encomendar já, pegar as revistas, ok? Importante salientar que o título da próxima lição, do próximo trimestre é Dons Espirituais e Ministeriais. Eita, rapaz. E convide mais irmãos para estar conosco. Então, meus queridos, você que é professor, que é aluno, manda um joinha para nós, dizendo assim, eu quero a revista, porque é para a gente poder pegar, né, pastor, para não trazer tanto e sobrar, a gente quer que você encomende. Então, você que é aluno, mande aí no zap do pastor aí, nossa, eu quero uma, professor, eu quero, para a gente poder encomendar as revistas, ok? Amém, pastor? Tá bom, ele está com o pastor. Amém, graças a Deus. Nós queremos agradecer a todos que participaram conosco, ao presbítero Carlos, superintendente da EBD, da Escola Bíblica aqui na Congregação de Metrópole 5, ao Auxilia Marcos, que também está conosco, que vai fazer a oração final para nós encerrar esse trabalho nesta noite, em nome de Jesus. Lembrando que quarta-feira nós estaremos aqui às 18 horas. Deus abençoe a todos vocês. E vai ter sorteio, viu? Na última lição, né? A última lição vai ter sorteio da Bíblia, né? A gente não vai deixar parar. Não estamos no presencial, mas nós online vamos fazer. O nome e tudo, viu?
Próxima aula, não é isso, presbítero Carlos? Próxima aula, o sorteio da Bíblia. Você pode participar também conosco. Auxiliar Marcos e professor da nossa igreja também fazendo a oração final. Louvado seja Deus. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esta noite rica, Senhor da glória, no teu conhecimento que veio de ti, Espírito Santo, que tu possa capacitar cada um, Senhor, que escutou, que esteve desde o primeiro minuto, Senhor, até logo mais, Senhor, este presente momento. Abençoa cada lar, Senhor, abençoa cada um, que nós possamos ser cheios, Senhor, do conhecimento que vem de Ti, ó Pai, que não fique somente em palavras, mas que nós possamos botar em prática, Senhor, esse conhecimento que vem de Ti, e que a próxima escola dominical possamos estar aqui, Senhor, com mais e mais alunos, compreendendo e conhecendo mais da Tua palavra e mais da Tua vontade, em nome de Jesus, amém.